Olá, obrigado por você estar aqui. Eu sou o Fabiano Moraes e eu tenho certeza que essa vai ser uma das aulas mais importantes que você já fez. Eu vou trazer um conhecimento prático para você aplicar na sua vida que vai enaltecer o teu poder de se relacionar com as pessoas e que eu já utilizei, que eu utilizo no meu cotidiano. Eu já venho trabalhando na área de desenvolvimento pessoal há muitos anos. E eu tive a oportunidade de treinar milhares e milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas em várias cidades do país. Eu quero compartilhar com você hoje um pouco das técnicas que eu utilizo, tanto seja na minha palestra, seja nas minhas imersões, no Eu 360, que é uma imersão que faz muito sucesso, seja nos meus atendimentos individuais, enfim, em toda a minha esfera de comunicação eu utilizo. E isso, então, é algo que eu compartilho com você através da teoria, mas que eu pratico. E eu ensinei isso para muitas pessoas. E muitas pessoas me relataram mudanças significativas nas suas vidas depois de descobrirem isso. Até porque essas ferramentas que eu falo para você, elas nos conduzem a desenvolver inteligência interpessoal, habilidades interpessoais. O que significa isso? Eu saber entender, compreender melhor as outras pessoas para me comunicar de uma forma mais eficiente, para manifestar-me de uma forma mais eficiente. Até porque os estudos mais conceituados hoje sobre felicidade, como por exemplo a psicologia positiva, Martin Seligman fala disso, o principal quesito para que você, segundo essa psicologia, segundo esse estudo, essa ciência e diversos outros também, o principal quesito para que você seja feliz é você ter relacionamentos saudáveis, tanto na esfera pessoal quanto profissional. Então, logo, não importa o que você tenha, não importa quem você seja, não importa o que você atinja, se você não estiver se relacionando adequadamente, você não será feliz. E outra, para você crescer profissionalmente cada vez mais hoje, principalmente na nossa nova era, exige-se que você saiba se comunicar adequadamente. Quando eu falo comunicação, a gente está envolvendo o quê? A gente está envolvendo relacionamento de modo geral. Tudo que envolve relacionamento. Como que eu faço para poder dar um feedback, para fazer uma crítica, para entusiasmar alguém para uma mudança? Eu gosto dessa pessoa, preciso que essa pessoa mude um comportamento. Como é que eu faço para entusiasmar essa pessoa? Ou então eu gosto dessa pessoa afetivamente, ela é alguém do meu vínculo pessoal que eu gosto muito e eu quero ajudar essa pessoa incentivando ela para uma mudança. Por exemplo, eu tenho um familiar que está obeso e isso está fazendo mal para a saúde dele. E eu quero que ele adquira hábitos saudáveis. Como que eu faço para entusiasmá-lo, né, a fazer o que é necessário para que ele tenha um resultado diferente? Então vamos lá. A principal característica dos homens mais influentes do mundo. Primeiro ponto, então, é nós falarmos que nós temos 3 pilares que envolvem a nossa comunicação. Esse momento aqui, eu estou utilizando 3 pilares para se comunicar com você, mesmo que nós estejamos longe, mesmo que nós estejamos agindo, nos relacionando remotamente, né? Eu estou usando 3 pilares para comunicação. Se eu tivesse pessoalmente com você, é a mesma coisa. Eu quero lembrar você que comunicação é energia. Basicamente é isso. Comunicação é energia. Você precisa aprender a trabalhar a sua energia, e é isso que essa técnica também ensina, para você ter uma comunicação mais clara, mais efetiva e mais positiva. E comunicação é energia por quê, gente? Por exemplo, aqui, falando com você, aquilo que eu estou falando traz uma energia. O som que isso aqui que eu estou falando está gerando e chegando até o teu ouvido, está chegando aí como? Através de uma energia. Mesmo que seja do alto-falante que sai e vai lá para o teu ouvido, é uma energia. E conforme eu trabalhar a energia internamente aqui, essa energia vai sair e vai para você de um modo ou de outro. Pode ser positiva ou negativa. Se eu estiver inseguro, se eu estiver irresoluto, se eu estiver aqui com uma energia de uma frequência muito baixa, você logo não vai querer me ouvir. Você vai sair daí, vai levantar, você vai se dispersar. Então eu preciso trabalhar minha energia para que a minha comunicação seja clara, eficiente, contundente e você vai ficar plugado como possivelmente você está. Eu sei disso porque eu trabalho com isso, com muitas pessoas, com milhares de pessoas e eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando. Vamos lá, pilares da comunicação. O que são esses pilares da comunicação então? Temos 3 que são muito importantes. Um deles, que eu estou utilizando aqui, é a linguagem corporal. O outro é o tom de voz e o outro é aquilo que eu estou falando, ou seja, a fala. Nesses pilares de comunicação que eu estou usando para dialogar com você, existe um grau de importância para cada um deles. Por exemplo, se eu pedir para a maioria das pessoas qual é o mais importante, elas vão dizer, a maioria delas vai dizer que é a fala. Uma outra grande parte vai dizer que são os 3 iguais. E uma pequena parte vai responder adequadamente que é: o mais importante na minha comunicação aqui é a linguagem corporal.
55% do que eu estou falando para você, quem está dizendo, ou quando eu estou dando uma palestra, quem está fazendo isso é a minha linguagem corporal. Então, 55% linguagem corporal. Tanto é, olha só, o que caracteriza isso, ou testifica isso que eu estou falando, é o seguinte. Observe, o que é uma ironia? É você dizer uma coisa e o seu corpo dizer outra. Por exemplo, eu digo, imagina como eu estou feliz de estar aqui. Obviamente que eu estou falando uma coisa, mas o meu corpo está representando outra. Logo, o que significa isso? Uma ironia. O que você interpreta com isso que eu falei? Uma ironia. Porque você interpretou o que o meu corpo disse, não o que eu falei. Então, por isso que a nossa linguagem corporal ela é tão relevante. Segundo, tom de voz. 38% da nossa comunicação provém do nosso tom de voz, do meu tom de voz com você. Observe que eu tenho uma alternância constante de tom de voz. Às vezes eu falo um pouco mais devagar, às vezes eu falo um pouco mais baixinho, e às vezes eu aumento o meu tom de voz, às vezes eu falo mais rápido, às vezes eu falo com mais energia. E eu uso a minha linguagem corporal, porque quando você observa que eu falo com você, a minha linguagem corporal está sintonizada com aquilo que eu estou dizendo. Quando eu coloco energia na voz, eu coloco energia no meu corpo. Está sintonizado, sincronizado. Aquilo que eu falo tem 7% de relevância. 7%. E com o que a gente mais se preocupa? Com o que a gente fala. Muitas pessoas me procuram buscando enaltecer seu poder de comunicação. Eu tive a oportunidade de fazer mentoria para muitos palestrantes hoje, para pessoas que trabalham hoje na área de treinamento, para pessoas que hoje trabalham na área como executivos, que tratam e se comunicam com pessoas muito intelectualizadas. E a base da comunicação é essa energia que sai desses 3 pilares. A gente tem que entender qual é a importância de cada um deles. Por que a linguagem corporal é tão importante? Porque é ela que cria a energia do meu tom de voz. Então, a minha voz chega até o teu ouvido como? Através de uma energia. Ondas sonoras que vão até o teu ouvido. O que são essas ondas? Ondas, energia invisível, que vai até o teu ouvido. Conforme chegar essa energia, é a absorção pelo teu cérebro dessa energia. O grau de interesse em você me ouvir depende não só do que eu estou falando, então, da forma com que eu estou falando. Aliás, depende quase que exclusivamente da forma com que eu estou falando. Bom, falando nisso, então, o que quer dizer? Qual é o significado disso que eu estou falando para você? Qual é o pilar mais importante da comunicação que você precisa dar cuidado? Eu vou ensinar você a como trabalhar esse pilar. Esse pilar se chama linguagem corporal. Esse é o primeiro pilar da sua vida que você precisa trabalhar para se comunicar adequadamente. É uma coisa que pouca gente nos fala, que muitas pessoas nem sabem disso, ou sabem, mas nunca fizeram nada para ter uma postura mais impactante. Por que a nossa linguagem corporal é tão importante assim, gente? Por que a nossa linguagem corporal diz muito sobre a gente? Para você ter uma ideia, se você estiver numa sala, se eu e você estivéssemos numa sala e tivessem lá 50, 100 pessoas, ninguém se conhecesse, quem seriam as pessoas mais influentes dessa sala? Sabe quem? Seriam as pessoas que tivessem uma linguagem corporal mais positiva, de segurança, de confiança. A linguagem corporal dessas pessoas iria ser interpretada pelos seus interlocutores, pelas pessoas que estivessem nessa sala, e elas iriam gerar uma opinião sobre essa pessoa. Então a minha linguagem corporal diz muito sobre mim. Ela causa o primeiro impacto, a primeira impressão. Aquela velha história, aquela velha informação de que nós causamos uma impressão, ou uma primeira impressão em menos de 3 segundos. O cérebro da pessoa, ele criou uma imagem sobre você antes de você falar nada. Só no olhar para você durante 3 segundos, menos do que isso. Por quê? Porque o cérebro faz uma analogia de tudo, a maneira com que você se movimenta, que você se comporta, que você fala, que você olha, e ele tira uma conclusão sua. Se você olha, se movimenta de uma forma muito insegura, ele pode, por mais que você não seja uma pessoa que represente nenhum tipo de ameaça, mas o cérebro da outra pessoa, do interlocutor, interpreta isso como fraqueza, interpreta isso como alguém que daqui a pouco é dúbio em relação, não sei, gera comportamentos dubitáveis, é instável. Enfim, são uma série de informações que o cérebro absorve através disso e nos dá a impressão de que aquela pessoa nos dá julga, cria um pré-conceito na nossa mente, traz para o nosso racional, para o nosso consciente, uma opinião sobre aquela pessoa. Na maioria das vezes, essa opinião errônea, equivocada.
Então, basta você observar quem se dá melhor numa entrevista de emprego, né? Normalmente não são as pessoas com um currículo mais elaborado, mas as pessoas que apresentam mais segurança na hora de falar, de se comunicar, na hora de se expressar, né? E essa segurança vem da onde? Da autenticidade e principalmente da linguagem corporal. Mas o que eu tenho para mostrar para você aqui é um estudo científico que fala sobre uma ocorrência fisiológica que acontece com a gente, que tem base total na nossa linguagem corporal. Obviamente que quando você está um pouco triste, você fica um pouco mais caído, né? Você fala um pouco mais baixo, não sei, diferente. Obviamente que quando você está feliz, você fala de outro modo, né? Você age de outra forma, o teu corpo, a tua postura fica de outra forma. Ou seja, a nossa fisiologia depende do nosso estado emocional e muito. Mas o que se descobriu recentemente é que o oposto também é válido. O nosso estado mental decorre também da nossa fisiologia. Ou seja, eu posso alterar o meu estado emocional, isso é ciência, gente, através da minha fisiologia. Então, olha que fantástico isso. Inclusive, eles fizeram um teste, alguns pesquisadores fizeram um teste depois, você pode até me pedir o link desse teste aí, que eu mando para você, com o maior prazer. Onde pessoas foram colocadas sobre uma situação de linguagem, imagina grupo A de pessoas, colocadas sobre uma situação de linguagem corporal felizes. Essas pessoas estavam entusiasmadas, com ar de vitória, ar de vencedores, ar de pessoas confiantes, de pessoas que estão relaxadas, tranquilas, harmônicas. Eles colocaram esse grupo, do grupo A, sobre essas posições corporais e antes disso eles tinham coletado a saliva dessas pessoas com um cotonete. E eles fizeram uma análise de 2 hormônios que são antagônicos para o nosso organismo. Um deles é o cortisol, o outro a testosterona. Eles avaliaram o nível desses 2 hormônios antes, né? Depois colocaram essas pessoas por 2 minutos sobre essas linguagens corporal que expressavam felicidade, tranquilidade e harmonia. O que aconteceu depois desses 2 minutos? Eles tiraram de novo a saliva dessas pessoas e mensuraram esses 2 hormônios que são antagônicos, cortisol e testosterona. Por que eles são antagônicos? Porque a testosterona ela nos motiva, ela nos dá vigor, ela nos dá energia. E o excesso de cortisol, ele nos deixa estressados, ele nos deixa menos racionais, mais impulsivos, ele nos deixa mais deprimidos, ele nos deixa, enfim. O cortisol tem uma série de malefícios, inclusive engorda, tá, gente? Segundo algumas pesquisas. Eu não vou me delongar aqui nos malefícios do cortisol e nem na necessidade que nós temos, porque ele é um hormônio importante para o nosso organismo. Mas em excesso ele causa diversos danos, inclusive ele debilita o nosso sistema imunológico. Por isso que uma pessoa depressiva, ela tem um excesso de cortisol e ela é mais suscetível a doenças, a patologias. Por quê? Porque o sistema imunológico está mais debilitado. Ao contrário, uma pessoa com testosterona tem, além desse vigor, dessa energia, mais disposição também no seu sistema imunológico. Vamos lá, então, olha só que bacana, 2 minutos, imagina o dia inteiro. Então, eu faço isso antes das minhas palestras, antes de dar um atendimento, antes de vir aqui gravar esse vídeo, eu faço isso. Isso me empodera, isso me dá energia, isso coloca o testosterona na minha corrente sanguínea, por alguns minutos que eu faça isso e eu estou mais motivado. Então, quando eu vou dar uma palestra, eu vou lá e faço os meus exercícios para que eu tenha mais vigor, mais energia, porque eu vou lá falar sobre motivação e eu tenho que estar motivado. Então é uma técnica que eu utilizo para qualquer situação. Se eu for numa reunião, se eu for fazer um atendimento, se eu for... Enfim, ou se eu não estiver muito legal, eu faço isso, eu exercito isso. E eles fizeram o teste também com o grupo B. O que eles fizeram com o grupo B? Coletaram a saliva, mensuraram testosterona e cortisol. Colocaram essas pessoas agora em outra posição corporal. Deprimidos, cabisbaixos. É claro, isso foi fictício. Essas pessoas não estavam tristes, elas só fizeram de conta que estavam tristes. 2 minutos depois, coletaram a saliva novamente, o que aconteceu? O nível de cortisol, ele subiu. O nível de testosterona, ele baixou. No grupo A, que eles fizeram o mesmo teste, aconteceu o oposto. O nível de testosterona chegou a subir mais do que 10%. O nível de cortisol debilitou-se mais do que 10%. Eu não vou te dar precisamente qual foi o número exato de percentual. Mas o que eu sei é que foi mais do que 10%, foi entre 10% e 20%. Mas então, observa o seguinte,
o teu nível de cortisol na tua corrente sanguínea, ele aumenta 10%, mais de 10%, quase 20% em 2 minutos que você fica apresentando. Ou seja, muda o teu estado mental. A tua fisiologia muda o teu estado mental. Ao contrário, quando você faz de conta que está feliz, com expressões corporais, com linguagem corporal imponente, muda para um estado emocional mais positivo. O que é essa linguagem corporal mais imponente? O teu tórax para frente, os ombros elevados, o olhar no horizonte, não cabisbaixo, o caminhar olhando para o horizonte, não para baixo, as pessoas caminham olhando para baixo. Isso, imagina você caminha 10 minutos olhando para baixo. Isso vai afetar o teu sistema emocional. Imagina, então, observa, você está caminhando na rua, isso é um exercício, gente. Caminhando na rua, exercitar. Olha para cima, olha para o horizonte. Você está entrando no ambiente, exercita, não só para quando você precisa. Eu exercito isso o tempo todo, em casa. Né? Eleva o tórax, essa é a minha posição, eu preciso incorporar isso. Eu preciso freneticamente exercitar isso para que eu absorva isso como um comportamento. Aí sim isso me favorece. Então, linguagem corporal afeta o nosso sistema emocional. Eu tenho aqui uma maneira para você controlar isso. Tá? Você precisa colocar isso num lugar visível do teu corpo, né, principalmente. E pode ser uma pulseira, pode ser, enfim, qualquer coisa que simbolize isso, que você saiba que aquilo ali está naquele lugar, por exemplo. Eu coloquei uma pulseira, um anel, não sei, você pode escolher. Você precisa sinalizar isso. Você precisa entender que aquilo ali é para cada vez que você olhar, você lembrar de que você precisa corrigir a tua postura. Mesmo que seja em casa, assistindo TV, olhou, vai corrigir a sua postura. Quando eu falo em corrigir a sua postura, o principal pilar da comunicação, porque ele vai ajudar no tom de voz, que vai ajudar no que você tem que falar. Ou seja, se eu estou mais confiável, mais confiante, se eu estou mais seguro do que eu tenho para falar, meu tom de voz vai ser outro e eu vou argumentar de uma forma muito mais inteligente. Até porque quando eu estou muito nervoso, o cortisol, né, que ele é liberado na nossa corrente sanguínea, ele tem várias funções. Mas uma que acontece, por conta de que ele é um hormônio que lá, vamos pensar lá na nossa ancestralidade, quando éramos primatas, quando liberado, ele era liberado em situações que nós estávamos correndo risco, em perigo. E aí ele era liberado para quê? Para que a gente agisse impulsivamente, não posso pensar, tem que agir impetuosamente, porque vamos lá, apareceu um leão, não tem que pensar o que vai fazer, tem que agir, né? Porque senão morre, não dá tempo de pensar. Vamos lá, então ele libera isso para isso, justamente para você agir de uma forma mais impulsiva e para que também você tenha um anestésico natural liberado na sua corrente sanguínea, ou seja, você está menos propenso à dor. Pode observar, quando você está com raiva, você se bate, você não sente nada, depois começa a doer. Naquele momento você tinha na tua corrente sanguínea cortisol. Veja então, se você está ansioso, nervoso, o cortisol vai fazer o quê? Vai neutralizar a tua razão, teu neocórtex, teu córtex pré-frontal, que é a parte responsável pela razão, pelo raciocínio lógico. E você vai ficar menos inteligente. Olha que interessante. Então, mais uma função do cortisol negativa. Mais um motivo para você fazer isso. Você vai para uma reunião, você tem que fazer isso. Porque senão o cortisol vai atrapalhar você. Seja ser reunião de negócios, para você vender alguma coisa, visitar um cliente, ou seja, para você conseguir um emprego, para você conseguir uma namorada, para você conseguir um namorado também. Aí para um encontro, vale para isso. Gente, estou falando de uma coisa aqui que você pesquisa no Google aí, né? Linguagem corporal, ciência. Você vai encontrar aí essa informação que eu estou te dando. Mas vamos lá, vamos ser bem práticos, bem objetivos. Essa é a primeira técnica que você tem. Ela vale também para a tua microexpressão facial. Ela é tão importante quanto a linguagem corporal. Aliás, ela talvez seja o princípio de tudo. O que quer dizer isso? Cuida do teu semblante a partir de agora. Eu faço com os meus clientes um teste. Sem que ele perceba, eu digo, vou no banheiro e já volto. Deixa a porta entreaberta, tiro uma foto do rosto dele. Porque aquele é o semblante, ele está distraído. Aí, depois, eu mostro a foto para ele. Olha, é assim que você gostaria de ser visto? 99% dos casos, não. Então vai lá no espelho e faz a cara que você quer ser visto quando você está distraído. A pessoa vai lá e faz aquele rosto. Bom, esse é o rosto agora que você precisa exercitar a tua mente para ela manter esse rosto. E como que eu faço isso? Eu coloco no smartphone dele um lembrete, de hora em hora. Cada vez que ele despertar, ele tem que harmonizar o rosto dele segundo aquilo que ele idealizou no espelho, que seria a imagem que ele gostaria de ser visto. Então, para que ele faz isso? De hora em hora, vai 2, 3 dias, gente. Ele não precisa mais que desperte, ele se corrige.
Uma semana depois, aquilo foi implantado. Por quê? Porque ele executou aquilo. Então virou hábito, não é mais técnica. Essa é a técnica. Vai lá no teu smartphone, coloca esse lembrete de 1 em 1 hora e harmoniza o teu semblante. Para aquele semblante, vai no espelho, faz uma foto mental. Imagina, esse é o semblante que eu quero ser visto. Por exemplo, se eu fosse fazer para você, eu já conheço o meu semblante. Eu quero ser visto dessa forma, se eu estiver distraído por você. A forma natural que as pessoas me enxergavam antes era essa. Note. Primeira, harmônico, tranquilo. Segunda, preocupado, tenso. E isso iria fazer com que eu não fosse magnético, que eu não fosse cativante. Inconscientemente, mesmo que as pessoas não estivessem conectadas, interagindo comigo, elas iriam me perceber de uma forma negativa. Ok? Essa é a segunda técnica, então, que você vai fazer e vai mudar a tua forma de ser visto pelas pessoas. Vai te tornar indispensável, vai te tornar muito mais persuasivo, as pessoas vão querer estar próximas a você. Até porque, gente, o nosso cérebro inconscientemente quer estar próximo às pessoas felizes. Por quê? Porque pessoas deprimidas, tristes, o cérebro sabe disso inconscientemente, tendem a ser menos saudáveis, a adquirir mais doenças, ou podem estar doentes, porque quando você está doente, como que você fica? Como é que fica a tua expressão corporal? Então note, o cérebro entende isso, e ele não quer estar próximo de pessoas não saudáveis. Por quê? Porque ele sabe que pode ser contagioso, mesmo que seja tristeza. Eu fico perto de uma pessoa triste, eu fico triste, logo eu posso desenvolver algumas patologias. Estou mais propenso a doenças, porque tristeza em excesso ou patológica causa patologia física. O cérebro sabe disso através de doenças psicossomáticas que são desencadeadas. E dentro de doenças psicossomáticas estão as doenças que mais matam, como por exemplo o câncer, que é originado também, favorecido pela psique, ou seja, pessoas muito deprimidas, com alto nível de tristeza, estão influenciando a ação de células cancerígenas, o desenvolvimento delas. Vamos lá. Então, gente, 2 técnicas incríveis aí pra você. E outra coisa que vai te favorecer incrivelmente, né? Observe aí, então eu coloquei uma imagem de pessoa sorrindo, porque essa imagem lá no teu inconsciente agora, ela despertou algo bom. Você vê alguém sorrindo, faz você querer estar perto dessa pessoa, né? Porque isso é contagiante também. Eu até nas minhas palestras, nos meus eventos, eu mostro um teste do sorriso. Que uma pessoa coloca uma câmera escondida e começa a sorrir do nada, fazendo de conta que está olhando um vídeo, e ela começa a rir. E de repente todo mundo à sua volta que estava lá com o semblante fechado, tenso, sério, começa a sorrir. E as pessoas que estão assistindo, às vezes eu tive uma palestra com quase 1000 pessoas assistindo e de repente estava todo mundo gargalhando. Ou seja, o sorriso contagiou todo mundo naquela plateia. Eu pedi no final da palestra, alguém aqui não sorriu? Ninguém levantou a mão. Quase 1000 pessoas. Olha que fantástico. Então, desenvolve a técnica de harmonizar o seu semblante. Ter um semblante harmônico de quem está feliz vai te ajudar e influenciar. Coloca no teu smartphone. Se você não quiser colocar no teu smartphone, você pode também colocar na tela lá, se você vê teu computador com frequência, num lugar que você tenha frequência visual, você veja com frequência, que te lembre, para cada vez que você faz isso, você harmonizar o teu semblante. Gente, outra técnica. Então, linguagem corporal, microexpressão facial. Basicamente é isso. A próxima técnica é elogie em público e critique em particular. Essa frase aqui, tem um erro de português aqui, tá, gente? Eu não vou estragar o vídeo por causa desse erro. Você vai relevar. Eu sei que você vai relevar. Particular. Aqui tá particular, mas é particular. Inverteu o R aqui, né? Ou seja, surgiu mais um R aí. Tá. Elogie em público e critique em particular. Essa frase não é minha, essa frase já existe, tá, gente? Mas é fantástica essa frase. Inclusive eu vi o Mário Sérgio Cortella outro dia verbalizando essa frase aqui. E ela faz muito sentido, porque eu, com os meus clientes, aplico uma técnica que ele desenvolveu o hábito de elogiar. Nós temos condicionado a capacidade de criticar, mas esquecendo o erro de português, então, vamos até mudar a imagem aqui, né? Pra você não ficar olhando pro erro. Gente, a técnica do elogio, todo mundo sabe disso, você já tá careca de saber. As pessoas mais influentes, observe, da sua vida, mais influentes sobre você, que mais tiveram influência sobre você na sua vida, foram as pessoas que mais te elogiaram.
As pessoas atualmente mais influentes sobre a tua vida são as pessoas que mais te elogiaram. E as pessoas estão carentes de quem as elogia. E estão fartas de quem as critica. E por que as pessoas não conseguem ter poder sobre a crítica? Porque as pessoas não elogiam. Eu sou o cara que mais critica as pessoas, perdão. As pessoas que eu conheço, do meu convívio pessoal, principalmente os meus clientes. Você não imagina como eu critico eles. Mas de uma forma sábia. Mas eu mais elogio do que os critico. E eu tenho que constantemente, essa é uma técnica. Quando eu converso com uma pessoa, eu conscientemente procuro enxergar o melhor dela. Isso é conscientemente, tá, gente? Porque inconscientemente a gente é tendencioso a enxergar o pior, a enxergar os defeitos, certo? Então eu exercito a minha mente para olhar o melhor dela. E o segundo exercício que eu faço é externar isso. Por exemplo, eu vi que o cabelo seu é bonito. Então eu estou, cara, que cabelo bonito que você tem. Nossa, que cabelo bonito que você tem, mulher. É lindo teu cabelo. Isso faz com que eu aguce a minha capacidade de percepção, preste mais atenção no outro, busque características nele. E eu evidencio, verbalizo isso. Justamente porque, primeiro, eu prestei atenção. Segundo, eu externei isso. O que acontece quando uma pessoa recebe um elogio? No cérebro dela, a área acessada é a mesma. É a área do prazer. A mesma de quando você ganha dinheiro, tem o prazer sexual, ou recebe um elogio. É a mesma área, ou seja, a área do prazer. Quando eu elogio uma pessoa, eu dou prazer a ela. Eu faço ela sentir prazer. Felicidade. Prazer da felicidade. E eu gosto de uma frase que ilustra tudo que eu falei aqui sobre elogio. Essa frase diz a seguinte. Chico Xavier falou: as pessoas esquecem o que você diz, esquecem o que você faz, mas jamais esquecem o que você fez elas sentirem. Ela muda. Em 7 dias, teus relacionamentos começam a mudar. Basta você ter o hábito de elogiar 3 pessoas por dia. Coloca aí, elogiar 3 pessoas por dia como... coloca na tua agenda, todos os dias. Faz parte da tua agenda. Como faz parte da tua agenda comer, escovar os dentes e trabalhar. Elogiar 3 pessoas por dia. Como faz parte da tua agenda você comer, ir trabalhar, escovar os dentes, você fazer o que você tem que fazer quando você olha nessa pulseira. Harmonizar o teu semblante, para aquele semblante que você idealizou, a tua linguagem corporal com a postura de quem está feliz, de quem está bem, de quem é seguro, de quem é importante. Isso vai mudar a sua vida.